Nós oramos tanto pela Miriam. Miriam é um milagre de Deus. Quanto tempo mesmo, Miriam, internada? 2 meses. 2 meses. E, como eu falei, tem tanta coisa acontecendo no meio da igreja. Tanto milagre acontecendo. Nós ouvimos um pouco o que Deus fez na vida da Elisângela. Miriam também vai estar compartilhando. Miriam andou também pelo vale da sombra e da morte. E ela está aqui hoje. Milagre de Deus. Milagre mesmo. A paz, igreja. Era muito importante para minha mãe estar aqui hoje. Mas ela é líder do círculo de oração da igreja dela. Ela é da Assembleia de Deus. E justo hoje está acontecendo um congresso do círculo de oração e ela não pôde estar. Na verdade, a minha história começou 2 semanas antes do Natal. Eu comecei a inchar e eu achei que eu estava engordando porque era final de ano e a gente tem uma tendência às vezes para engordar e eu não percebi que eu estava inchando. No ano novo, quando eu vim passar a virada aqui na igreja, eu já tinha ido ao médico, né? E o médico disse para mim que era por causa do calor que eu estava inchando. E eu vou ficar aqui, pastor, só para me segurar um pouquinho. No ano novo, quando eu vim para passar a virada na igreja, que eu me ajoelhei, o meu joelho ficou muito grande. Eu passei o ano novo com as pernas muito inchadas. No dia 2 de janeiro, eu fui internada pela primeira vez com suspeita de trombose. Eu passei 4 dias internada no Hospital Vita da Batel e comecei um acompanhamento com um nefrologista. E, a princípio, eles imaginaram que fosse uma trombose e, por fim, não era uma trombose, mas eu corri um risco muito grande de desenvolver uma trombose. E eles descobriram que eu estava com um problema renal, que eu estava perdendo uma proteína na urina. E era uma proteína muito importante, né? E eu comecei a perder pouco e, de repente, muito, a ponto de quase não ter essa proteína na corrente sanguínea. E eu comecei a inchar. E foi muito rápido, porque com menos de 3 semanas eu tinha inchado 20 litros de água. Então eu fiquei muito grande. Eu trouxe algumas fotos, eu não sei se eles vão conseguir passar. Mas eu precisei começar um tratamento. Eles não descobriam o que eu tinha, na verdade. E eu costumo dizer que tem um medo que se chama biópsia, que ela também passou, Elisângela também passou. Eu precisei fazer a biópsia. Eu senti muito medo de fazer a biópsia. Levaram 15 dias para sair os resultados dessa biópsia. E não era câncer, e a princípio era um problema que ia se resolver rápido. Era uma síndrome nefrótica, que é provocada por alguma doença. Eles achavam que era autoimune, mas por fim não era autoimune. Só que eu não respondi à primeira medicação, que foi a medicação de corticoide, uma pulsoterapia. E eu acabei tendo que ser internada, e aí as coisas se agravaram muito. Eu recebi muitas visitas, né? Muitas pessoas me ajudaram muito. A Leoni foi uma pessoa que me acompanhou de perto. E eu fiquei... O pastor Zé Luiz também. Inclusive o pastor Zé Luiz uma vez chegou lá e eu estava em uma das muitas crises que eu tive de pânico. Porque eu não desinchava. Eu não desinchava e a medicação não fazia efeito. E, por fim, eu acabei tendo que ir para a UTI. Quando eu fui para a UTI, já fazia 20 dias que eu estava internada. E na UTI eu cheguei com confusão mental, com uma anemia profunda. Eu precisei tomar 3 bolsas de sangue. Colesterol muito ruim e o rim quase parando.
ele chegou a parar, né? Os 2 rins chegaram a parar. Eu precisei fazer a hemodiálise e a pastora Sinora chegou para me visitar bem no dia que eu fiz a primeira hemodiálise. Foi muito difícil fazer a hemodiálise pelo medo, não pelas reações, porque eu não tive reação durante a hemodiálise. Mas eles tiraram 13 litros de água nessas 5 hemodiálises. E o tempo da UTI foi um tempo muito, muito difícil, porque foram 20 dias dentro da UTI. Eu não dormia. Eu conseguia dormir 4 horas por dia só. Eu passava o resto do dia olhando e falando com Deus quando que tudo aquilo ia acabar. No começo eu tinha muita força, eu orava, eu falava muito com Deus, eu ouvia muitas pregações que me fortaleciam, mas chegou um tempo que eu já não conseguia fazer mais, porque foi demorando, né? Não era no meu tempo. E só Deus sabe o tanto que as orações das pessoas que estavam intercedendo por mim, que estavam me visitando, muitos foram orar por mim e colocavam a mão na minha cabeça e oravam pela minha mente, porque eu tinha a sensação de que eu ia enlouquecer. Eu vi 4 óbitos dentro da UTI. E algumas vezes eu cheguei em crises de pânico tão forte que eu tremia, e isso assustava muito as minhas irmãs quando elas iam me ver. E assustava muito meu pai chorava muito. Mas nesse tempo todo eu vi um trabalhar muito grande de Deus na vida do meu pai, porque meu pai fazia muitos anos que ele não punha os pés na igreja. E eu acho que ele fez um voto, porque no dia que eu voltei, né, que foi a primeira vez que eu vim no culto, ele fez questão de vir comigo nesse culto. Ele fez questão de estar aqui e para ele foi muito forte aquilo. E eu fiz hemodiálise, eu passei por esse processo de hemodiálise e ainda faltavam uns 5, 6 litros de água para sair. E depois que eles fizeram hemodiálise, eu acabei tendo uma bacteremia dentro do hospital também, né, na UTI. Eles tiveram que tirar, né, catéter, tudo correndo, porque eu tive uma febre que eu batia tantos dentes que eles precisaram enfiar uma toalha na minha boca, porque eu parecia que eu ia quebrar todos os dentes, de tanto que eu batia os dentes. E eu fiquei 10 dias tomando antibiótico muito forte, e por fim eu voltei para o quarto. E o meu rim começou a reagir. Sabe, para a glória de Deus, o meu rim começou a reagir. E eu lembro que no hospital evangélico, quando eu fui para fazer a biópsia, Deus falou comigo muito forte de que não iam ficar sequelas. Não iam ficar sequelas. E eu enchi muito, a ponto de romper a minha pele, e eu vazava muita água. Eu vazava água de acordar com a cama cheia de água, e minha mãe ter que ficar trocando a roupa o tempo todo. A minha roupa o tempo todo. Viraram feridas. Essa parte em que abriu, viraram feridas muito complicadas. Mas o meu rim começou a responder e eu voltei para o quarto. Eu fiquei mais 15 dias no quarto, mais de 15 dias, mais ou menos. E quando estava perto da Páscoa, um dia depois do aniversário da minha mãe, eu senti a água andar na minha barriga ainda, né? Tinha bastante água solta dentro da barriga. E naquele dia, na sexta-feira antes da Páscoa, na última sexta-feira, na verdade, não na sexta-feira santa, eu tive, assim, uma diarreia muito, muito intensa mesmo. E eu só colocava água para fora. Só água, água, água. E daquele dia em diante, eu perdi toda a água que eu tinha no corpo. Toda a água. O médico falou que eu só ia sair do hospital quando toda a água tivesse sido eliminada. E na quarta-feira seguinte, no dia 12 de abril, eu saí do hospital com os rins funcionando, os 2 funcionando muito bem. E isso tudo foi um dia depois do aniversário da minha mãe. A minha mãe acompanhou
muito de perto. A minha mãe sofria muito, porque ela presenciou coisas muito, muito difíceis. Eu surtava e eles tinham que vir correndo com remédios para acalmar. E nenhuma dessas vezes que o pastor Zé Luiz chegou lá e ele orou comigo, aquilo aliviou bastante. O pastor Osiris também foi 2 vezes. O pastor Lourenço me visitou num dia que ele tinha acabado de fazer cirurgia, se eu não me engano. E ele fez questão de me visitar. Então, assim, o apoio, sabe? Eu vivi o amor e cuidado na pele dentro dessa igreja, sabe? Foram muitas as pessoas que me visitaram, foram muitas as pessoas que oraram por mim. E eu queria, assim, deixar para a igreja que vocês não têm ideia do que é uma oração simples, do significado de uma oração simples em favor de alguém que está doente. Quando eu recebi o vídeo de que foi orado por mim aqui na igreja, eu chorei muito, eu e a minha mãe, porque a gente não tinha uma expectativa de quando tudo aquilo ia acabar. E semana passada eu voltei no médico, porque eu ainda faço acompanhamento, e ele olhou para mim e ele falou algo que Deus já tinha falado para mim no começo já. Ele falou: Miriam, incrivelmente não ficou sequelas. Não ficou sequela de anemia, porque a minha anemia foi muito, muito profunda. Eu não faço tratamento mais para anemia. Eu não faço tratamento mais com remédio para colesterol. O único que eu faço ainda é por causa da proteinúria, mas ele falou que a função renal está totalmente normal, para a glória de Deus. Amém?